Você tá nervoso? Ah, você tá nervoso? Ai, calma. Aí você quer começar de trás? Não, quando você quer perguntar? Foi o que ela disse. Esse carro, ele é seu? Ele foi herança? Você roubou? O que foi? Qual é a história dele? Bom, esse carro era do meu pai. Foi inclusive o primeiro carro dele, né? Olha só, né? Parece que ele já tá velho, porque ele já tá no primeiro carro de duas pessoas. Isso quando eu era um nenenzinho lá por 2003, por aí. E assim, minha infância inteira foi no banco de trás ou no da frente desse carro, né? Os anos foram passando, eu fui crescendo, o carro ficou pra mim, né? Tipo, já foi prometido desde que eu era criancinha, né? Que assim, eu ia tirar a carteira e ficaria pra mim. Como não é um carro que tem grande valor de revenda, não valia a pena vender ele pra ter um dinheiro que ia acabar logo e não ia ter mais o carro, né? Então a gente continuou com ele, é meu primeiro carro, eu sempre gostei. E é motivo de muita alegria, né? Assim, sempre me leva pra todos os lugares que eu vou. É um carro como deve ser usado, né? Como deve ser usado. Eu uso ele todo dia, uso com todos os usos que se pode pensar, que não sejam competições de... né? Que não seja nenhuma competição profissional, né? Tudo isso tirando isso, ele é usado pra tudo. Assim, o único problema dele é que meu pai não podia me dar uma vida muito fácil. Ia ser muito fácil ele me dar um carro todo inteirinho, novinho e que não tivesse nada pra resolver. Ele fez o favor de deixar alguns desafios. Ele não fez muita manutenção enquanto o carro era dele. E antes do carro ser meu, ele fez o favor de tombar o carro pro outro lado. Por isso que eu tenho umas cicatrizes aqui, né? Nessa lateral inteira aqui. Mas... Só um pouquinho de massa, né? Coisa pouca. Um pouco de massa, tipo uns 10 kg de massa em cada lama, mas... Tirando isso, ele é um carro muito bom, né? É mais esse acidente que deixou ele um pouco maculado. Mas, bom, pra onde a gente pode falar mais sobre o... A gente podia começar a mostrar o motor, porque eu tenho certeza que os nossos telespectadores, não é? Vão gostar de ver o motor e a casa de máquinas desse carro, o interior e a casa de máquinas, vocês já vão ver. É a melhor parte do bolo, é a parte de dentro, que é onde as coisas... É onde você fica, então é o que importa. E nós vamos pra lá agora. Primeira vez à frente do carro, nós vamos apresentar o motor dessa máquina. Bom, nós temos a motorização menos potente já foi oferecida no Uno brasileiro, mas que não deixa nada a desejar pro uso que ele tem. É que ano que é esse carro mesmo? Ele é fabricação 92 e modelo 93. Ele foi fabricado no final de 92. Já como modelo 93 e por razão desse ano, ele tem um pequeno revés, que tipo o Uno Mille básico, né? Apenas Uno Mille. Até... Tipo, durante o modelo 90 e 91 tinha 48 cavalos e meio. Mas para o modelo 92 teve uma mudança na legislação e o Uno Mille básico não passava mais do teste de emissão, por algum motivo, né? Apesar dele ser com menor cilindrada, ele não passava no teste de emissão. E tiveram que botar um catalisador dele que capou mais 1,5 cavalo de toda essa potência, né? E faz muita diferença, 1,5 cavalo num motor de baixa cilindrada. Um motor de 50 cavalos é um pouco bastante. O meu, graças a Deus, já está com esse catalisador oco, então ele respira livre, né? Sem aparelhos. E... Aquela peça ali, aqui, pederneiras, aqui tem as de mesa. Aqui, ó. Aqui, isso acontecia com o meu Suzuki Swift, a mangueira chuchava assim. Mas aqui, olha, por exemplo, você pode ver que tem um pequeno recurso estético aqui, só pra ficar bonito. E olha só, ali onde tem um catalisador. Pode cortar isso aí, eu botei um dia porque eu achei que o barulho tinha um barulho. O que você falou? Eu botei isso um dia desses, achando que eu tinha um barulho disso aqui, mas na verdade eu descobri depois que não tem, não fez diferença nenhuma. A gente pode cortar isso aqui agora, né? Se quiser, eu esqueci de tirar. Não, deixa aí que deixa o vídeo mais humano. Deixa o vídeo mais humano? Essa parte vai ficar em preto e branco, igual os youtubers fazem.
Enfim, mas todo mundo vê, eu acho que eu tinha um Fiat que tinha esse negócio aqui, que era da Ford também, que nós não soubemos explicar pra que serve isso. Do sistema de canister, que é uma parte do sistema do canister, né? Que também é pra diminuir as emissões para os vapores de gasolina voltarem pro... Mas porque tá escrito Ford é um mistério. Todos os carros que eu já vi que tinham isso eram da Ford, então parece que só a Ford diferencia essa peça. Esse motor, conhecido motor Fiasa, desenvolvido pro mercado brasileiro pelo engenheiro da Fiat na época, Aurélio Lampredi, que ele inclusive foi engenheiro de motores da Ferrari antes de ser contratado pela Fiat. E ele ainda manteve algumas coisas que ele aprendeu na Ferrari em todos os motores que ele fez. Esse, digamos assim, ainda é o motor assim com menos caráter esportivo que ele fez dentro da Fiat nessa época, mas ainda assim ele tem algumas características tipo, de elasticidade que mostram essa sementinha que ele tinha em todos os projetos dele, né? Um exemplo disso é porque ele tem um RL baixíssimo no projeto original, que é o 1050, que veio no 147, tinha um RL, se não me engano, de 0,23, uma coisa assim, era muito baixo, porque ele tem todos os motores Fiasa têm o diâmetro de cilindro fixo de 76 mm, que é um diâmetro bom, com um motor pequeno, e pouquíssimo curso. O 1050 tinha 57 mm de curso, o 994, que foi criado para a legislação de 1990 do Fernando Collor, né, carros abaixo de 1.000 cilindradas, tem 3 mm a menos, né, 54 mm de curso, e é uma coisa meio absurda, né, porque você pensa, apenas 54 mm de curso para 76 de diâmetro é quase uma moto, né? É só uma coisa, um parêntese aqui, essa lei dos motores abaixo de 1.000 cilindradas, ela foi uma lei que o Gurgel que entrou para pedir, porque o veículo dele era de 800 cilindradas. Só que o governo concedeu. E o que a Fiat fez? Tirou o 1050 e transformou num 900 e... da forma mais fácil do mundo, que ela simplesmente trocou o virabrequim do carro. Tipo, é um motor quase igual, o carburador mesmo, muda pouquíssima coisa da regulagem, muda muito pouca coisa mesmo. Isso foi eu acho que foi, só te interrompendo um pouco, isso foi um marco histórico da indústria automobilística, porque apareceu coisas horrorosas, como o Chevette Júnior, porque como se não bastasse um Chevette ser uma coisa horrível, eles vamos diminuir a cilindrada de um motor enorme. E aí eles fizeram isso com o Chevette Júnior, que você tinha que sair o primeiro carro que você despachava as pessoas antes do morro, senão você não subia. Mas não é o caso do Fiat Uno. Se você afundar o pé, o que nós estamos falando aqui é que ele tem realmente uma possibilidade de você dirigir mais esportivamente, né? Porque o volante do motor é pequeno, muito embora você não corra muito. Ele não atinge grandes velocidades, óbvio, porque ele não tem força para isso, né? Principalmente o meu, como ainda é um motor antigo, né? Eu digo, não é o Electronic, que tem várias diferenças no motor, não só a ignição eletrônica, como alguns pensam. O meu tem apenas 7,5 de taxa, né? A taxa de compressão de só 7,5, que é nada, né? Pra gasolina da época era alguma coisa, mas hoje em dia não é nada. E faz ele ficar muito fraco. O Electronic, que vendeu no mesmo ano dele, que passou a ser oferecido a partir de 93, né, a partir do modelo 93, mas desde 92, assim como esse carro. Tinha 9,5 de taxa, que já é uma grande diferença, e andava absurdamente mais do que esse carro. O meu tem a ignição eletrônica antiga ainda, né? Que ficaria com aquela pequenininha. Nos eletrônicos eu acho que eles mudam a posição da bateria porque tem um módulo maior de ignição eletrônica. Aquele módulo bem pequenininho ali na coluna. Minúsculo aqui. Que é porque o seu não usa a dupla bobina, né? Ele usa uma bobina cilíndrica simples que fica embaixo do step. Inclusive, essa ignição eletrônica é a mesma oferecida como opcional em todos os Unos desde o lançamento aqui no Brasil. Eles podiam vir com platinado ou com essa ignição eletrônica simplesinha. Então a ignição eletrônica era opcional da Fiat? Não era uma coisa... Era um opcional até, se eu não me engano, 91 ou 92. Não tenho certeza qual ano ela passou de ser de série, pelo menos no Uno Mille. Mas nos outros ela era um opcional. Inclusive você podia comprar um Uno top de linha, um SX em 85, assim, e ele vinha com platinado. Você podia ter o opcional da ignição eletrônica ou não. É muito querer perder, né, a luta. Não tem muito, né? Como a ideia do Uno sempre foi ser um carro mais barato possível, né? Tudo era um opcional quase, né? Tem pouquíssimos itens de série. Inclusive o meu, como é uma versão básica, ele tem quase todos os opcionais que poderia ter, e ainda assim é um carro que hoje em dia não teria nada, né? Não tem direção hidráulica, não tem ar-condicionado, não tem nada. Ele ainda assim é um carro, seria o Uno completo que você poderia comprar dessa versão. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco do interior do carro, que é um dos grandes pontos fortes daqui desse carro, pelo menos, e dos outros Fiat também, que apreciam muito o painel desse ano e tal. A gente vai ver agora. Aqui no interior, temos o clássico interior de um Fiat Uno antigo, né? Com um painelzinho satélite, que é um grande charme desse carro, né? E esse volante também. E
essa grande porta-trecos que temos aqui no Uno, que é extremamente útil. É um interior muito bem pensado, eu particularmente gosto muito. Todos os comandinhos aqui do painel satélite ficam na ponta dos dedos quando você está dirigindo, você não precisa tirar a mão do volante para nada, inclusive para fumar você... Agora tem umas porcarias aqui, mas o cinzeiro também aqui, você pode mudar ele de lugar para onde quiser, é tudo muito prático, né? Sim, sim. Temos um toca-fita original da Fiat aqui. Esse modelo de toca-fita foi oferecido a partir de 94, da linha 94, mas o meu, mesmo sendo mais antigo, recebeu ele por carinho do dono, no caso eu, né? O toca-fita funciona? Funciona completamente, funciona plenamente, apesar de estar precisando de um pequeno ajustezinho na parte de toca-fitas agora. Ele... autorais, não podemos. Aqui temos algumas fitas que a gente pode ouvir, deixa eu pensar uma que a gente não vai ganhar direitos com ela. Provavelmente todas, então não vamos tocar fitas agora. Os bancos, esses estofados, eles foram refeitos com o mesmo estofado que tinha antes. E não é o estofado original para um Uno Mini do ano do meu. Eu não sei porquê, tipo, desde quando era do meu pai já era esse estofado. Provavelmente alguém trocou os bancos em algum lugar dos anos 90 por esses bancos, por esse tecido que era oferecido no Mille LX, né? No Uno Mille LX, que era o LX na verdade não era nenhuma versão, era um pacote que você comprava o seu Mille Electronic e eles transformavam o Uno Mille LX, né? Esse pacote incluía os bancos com esse estofado cinza muito bonito, que tem essas barrinhas coloridas, o nome do logo da Fiat. A troca do painel, que no eletrônico comum era um painel satélite como o meu, por aquele painel mais moderno, que eu não gosto tanto, mas também é bacana e deixava o carro mais novo. E a mudança da frente para frente baixa, que o meu também recebeu. O meu originalmente era um frente alto. A pequena modificação que eu fiz quando eu refiz esses bancos foi aumentar um pouco a espuma nas laterais dele aqui, aumentar um pouco o apoio do lateral, ficou muito bom. É uma coisa que foi bem simples de fazer, né? Fizeram lá e deixou os bancos muito confortáveis e muito bons. Aliás, assim, os bancos originais dele já são bem confortáveis, mas isso melhorou bastante a experiência de dirigir o carro. Ele olhando sorrindo pra câmera. Não, foi ótimo, foi ótimo. Passa vergonha na internet. É, claro, gente, nós somos jovens dos anos 2000, a gente tem que passar vergonha na internet. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco do painel e de como é que é a posição de dirigir, né, Giovanni? Aqui temos a visão que muitos brasileiros já tiveram, né? Uma visão que eu particularmente gosto muito. E começando pelo painel de instrumentos, uma coisa muito legal é que apesar de ser uma versão básica, né, você vê que o painel mostra muito pouca coisa, né? Não tem nenhum medidor, apenas luzes, espia e o velocímetro assim, os únicos ponteiros operantes são da marcador de combustíveis e do velocímetro, né? O resto é tudo mostrado por luzes e espia. Mas apesar disso, ele não parece aqueles painéis que ficaram comuns em carros no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, de versões básicas. Aqueles painéis cheios de nada, né? Que tem uma óbvia falta de coisas, né? É tipo o painel do Gol quadrado, da versão CL, CHT, que só tem lâmpada e marcador de combustível e um de temperatura que ninguém consegue ler. Sim, como o painel do Gol. Bola também. Do Gol Bola, do são clássica, mas voltando, na verdade eu li errado, é 1,8 kg por centímetro quadrado dos pneus no chão, né? Que é uma informação muito importante, você sabe a aderência que você tem, né? Se você for um matemático. Mas além disso, você tem aqui a luz de alerta do fluido de freio, né? Se tiver algum problema, alguma coisa, ela vai se acender. Ela tá queimada? Não, a gente pode testar isso. Dá pra testar. Porque tem um pequeno botãozinho aqui que serve apenas para testar essa luz. E não, a luz de alerta da temperatura não está queimada. Ela não está ligada nesse teste aqui. Esse teste aqui é só para essa luz. Porque é muito mais interessante você saber se está freando do que se o motor está fervendo, né? Exatamente. Se o motor estiver fervendo, você vai fundir ele e comprar outro na Fiat. Mas se você tiver deu freio, você vai bater o carro e não vai comprar mais carro nenhum da Fiat, né?
vai morrer. Vamos ver a iluminação do painel também, pô. E podemos usar um recurso de todos os Fiats, que é a posição de estacionamento. Né? É, a Vamos chave de ensinar estacionamento. os donos de Fiat. Agora eu não preciso do flash, não, aqui. Não sei se vocês perceberam, mas quase todos os carros têm um pequeno botãozinho aqui no contato. E ele serve, se você apertar ele e virar a chave para trás, na direção oposta, ele vai acender a luz do painel, das lanternas e o farolete do carro. Que é uma coisa que serve mais para pequenas cidades europeias, que quando lá tem uma legislação nessas cidades, aquelas cidades que você deve ter visto na televisão, que as ruas são estreitinhas, quando você para um carro numa esquina você deixa as luzes acesas, né? Isso aqui é para isso, para sinalizar, para nenhum carro vier virando a esquina e bater no seu carro. Os iconezinhos aqui das caixinhas do painel satélite também são iluminados com a luz verde, mas incrivelmente todos os Unos queimam essas lâmpadazinhas bem rápido, então tipo, você dificilmente vai ver um Uno com isso aqui aceso original, né? Hoje em dia o pessoal costuma colocar lâmpadas de LED, eu acho que fica um pouco iluminado demais, né? Eu até pretendo substituir essas lâmpadas, mas por alguma de boa qualidade. Giovanni, a buzina, você falou que a buzina é uma buzina original e ela é operada por vácuo? Explica isso pra gente. Ah, sim. Ao contrário de um carro comum que teria simplesmente um atuadorzinho e... Você teria simplesmente um sisteminha elétrico para uma buzina, o Uno por algum motivo tem o som da buzina acionado por um sistema que usa o vácuo do motor, né? Junto com o servo-freio e outros sistemas. Na verdade só o servo-freio, né? Mas e o que acontece quando o carro está desligado? Assim, agora como ele funcionou recentemente, talvez ele buzina. Buzinou. Refutado. Foi refutado. Mas isso Não dá pra provar. não dá pra provar agora, mas... Será que se você continuar buzinando, ela vai caindo? A buzina aí, cara. Provavelmente, mas vai ser Sem querer buzinar. Não, ninguém tá sabendo. Coitado, Não. ele vai se assustar. Mas tá bom. Só um pouquinho. Eu acho que não. Acho que não, acho que ela consome muito pouco vácuo. Assustando criança aí no estacionamento. Uma coisa curiosa também é a buzina aqui na chave da seta. É um charme, não? Que é um charme e também é outra coisa. Você não precisa tirar a mão do raio do volante pra buzinar, né? Você teria que tirar a mão aqui pra fazer assim. É uma coisa meio desagradável. Principalmente quando você tá fazendo uma curva, né? Porque... Bem, em muitos casos você tá fazendo a curva, você precisa buzinar no meio da curva, você tem que tirar a mão e fazer assim. Às vezes você fica meio confuso. Principalmente naqueles que a buzina não é no meio, né? Que é no raio. Enfim, no Uno não. A buzina tá sempre aqui, você sabe. Independente da posição do volante, ela vai estar sempre aqui. Aqui é um dos grandes fortes do Uno. Que graças ao nosso maravilhoso projetista que desenhou esse carro, nós temos um carro que faz quase um milagre, que ele ocupa um mínimo espaço, como você pode ver, é um carro muito pequeno, ele sobra em qualquer vaga que você puser ele, sobra vaga para todos os lados, né? Ocupa um espaço muito pequeno e tem um espaço interno gigantesco. Como você pode ver aqui, a mala é bem generosa para um carro hatchback e ao contrário do que se pensaria, o espaço para as pessoas que vão tanto na frente quanto atrás também é bem generoso, né? Provavelmente pelo fato dele ser quase uma caixa, né? O carro é quadrado, tem essa linha de cintura alta e o corte traseiro bem definido, né? Quase uma linha reta para baixo. Ele aproveita quase todo o espaço que ele ocupa, né? Para malas pode ser um pouco aumentado aqui. Se você fizer isso, tem uma outra posição do banco, deixa o banco traseiro um pouco mais erguido, né? Uma posição um pouco mais erguida. Ah, então é um banco em duas posições, né? O banco traseiro tem duas posições. Ele tem uma regulagem, uma um pouco mais ereta para aumentar o espaço para malas e uma mais deitada para aumentar o conforto, né? Mostra pra gente, olha só o tamanho do carro que fica igual uma perua. Porque você vê o tamanho dos vidros ali também. O passageiro tá bem para trás, então o banco ainda tá um pouco inclinado, mas se botar ele um pouquinho mais para frente, porque ele tava regulado para uma pessoa enorme. Eu mesmo já fiz umas 2 ou 3 mudanças com esse carro e levou quase tudo. Tudo que não era cama, armário e móveis foi dentro do Uno e tranquilo, sobrando espaço. Bom, eu agradeço a todos vocês por terem ficado até o final do vídeo. Eu quero que vocês curtem, compartilhem, se inscrevam nesse canal para que a gente continue trazendo conteúdo maravilhoso sobre Fiat e outros carros. Agradecer mais uma vez ao meu amigo Giovanni por ter vindo aqui, atendido ao nosso convite de estar aqui dando uma aula, mais uma aula sobre Fiat, né? Nós entendemos de Gurgel, de Volkswagen, mas nós gostamos de carro, qualquer coisa que se mova, a gente está lá aprendendo. Então, fiquem com imagens do nosso Fiat, né, aqui, que a gente hoje deu uma bela volta com ele, fizemos alguns takes e não se inscrevam. Perdão pela aparência do sujo dele. Faremos outros vídeos no futuro, quando ele estiver com algumas melhorias,
que serão feitas e ele provavelmente vai estar mais limpo, pelo menos. As melhorias a gente vai fazer o diário do Fiat, a gente vai botando no canal e vai ter mais outros carros também que a gente pretende mostrar. E a gente vai seguindo aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.